Olá, turma. Tudo certo com vocês? Vamos dar continuidade, então, a mais uma aula de educação física. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, que é esporte de vazão, futebol. Mas hoje vamos conhecer, então, um pouco sobre o futebol feminino. Vamos falar agora, então, sobre o futebol feminino no mundo. O futebol feminino no mundo é marcado por uma trajetória de luta. O nome importante e lendário dessa história é de Net, uma ativista dos direitos da mulher. Em 1895, ela liderou o British Ladies Football Club, ao lado da aristocrata Lady Florence Dixon, que aceitou presidir e financiar o clube. No começo, a Football Association, entidade que controlava o esporte na Inglaterra, não reconheceu o futebol, então não permitiu que as mulheres jogassem futebol. Mas depois da Copa do Mundo em 1966, o interesse cresceu tanto que a entidade decidiu voltar atrás e em 1969 criou o ramo feminino da associação, onde as mulheres puderam praticar futebol. Em 1971, a União das Federações Europeias de Futebol instruiu seus parceiros a coordenar e promover o futebol feminino na Europa. Falando em seleção de futebol feminino, os Estados Unidos é uma das principais potências mundiais do esporte, assim como o Brasil é no masculino. Tá? Ela já venceu 3 vezes a Copa do Mundo de futebol feminino, 6 vezes a Copa Ouro feminina, foi 4 vezes campeã olímpica e 1 vez campeã dos Jogos Pan-Americanos. É a única seleção feminina do mundo até hoje a estar presente entre as 3 melhores colocadas em todas as edições do futebol feminino e dos Jogos Olímpicos. Agora então vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira de futebol feminino. Tá? A primeira seleção brasileira de futebol feminino foi convocada pela Confederação Brasileira de Futebol para a World Cup of Spain em 1988, quando o time voltou para casa com seu primeiro título internacional. Depois disso, o futebol feminino cresceu muito e a FIFA passou a organizar eventos da modalidade, realizando inclusive a primeira Copa do Mundo em 1991 na China. O Brasil foi o 9º colocado naquela edição. Logo depois, o esporte passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. A estreia foi em Atlanta, em 1996. Em 2003 e 2007, a seleção foi a grande vitoriosa dos Jogos Pan-Americanos. Não dá para falar em futebol feminino sem falar dela, natural de Dois Riachos, interior de Alagoas. Marta foi descoberta aos 14 anos quando se mudou para o Rio de Janeiro para treinar no Vasco. Em 2003, vestiu a camiseta da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de São Domingo, onde a equipe ganhou a medalha de ouro. Um ano depois, ela começou a sua carreira internacional na UNEA, da Suécia, onde ficou até 2008, conquistando 4 campeonatos suecos de futebol feminino. Marta foi eleita pela FIFA 5 vezes consecutivas a melhor jogadora de futebol do mundo e se tornou a maior goleadora da camisa da seleção brasileira ao marcar 98 gols. Assim como Pelé é o maior jogador de futebol masculino, Marta é considerada a maior jogadora de futebol feminino. Então agora, turminha, vamos à nossa atividade de hoje. Primeiramente, pegue seu caderno, anota lá de hoje, copie a pergunta no seu caderno e depois responda. Então, pergunta de hoje: quem é considerada a melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos? Tá? Então, a nossa aula de hoje era isso. Que todos vocês tenham uma boa aula e até a próxima semana.